Com a iminente ameaça, né, de uma nova guerra nuclear, principalmente por causa dessa declaração de Putin, né, que mobiliza reservistas para a luta, né, nesse país aqui, que se falar o nome desse país, está cortada a monetização e a espalhar, né, a se explorar essa guerra. Então, não interessa para onde é a guerra, interessa que ele faz novas ameaças ao uso de armas nucleares. É isso que eu vou abordar, justamente sobre a questão das armas nucleares, sobre uma guerra nuclear. Eu já falei isso aqui no canal e recebi dezenas de mensagens para falar sobre isso mais uma vez e vou falar para vocês. Então, vamos lá, porque se você é a primeira vez, já se inscreve no canal e você que está aí, já deixa o dedo no like. Bom, pessoal, vamos lá, vamos entender o seguinte: como é que está a situação hoje do mundo, né, com relação às armas nucleares? Essas aí são as situações onde nós temos 9.440 armas nucleares em atividade. Esse número foi lá em janeiro de 2022, né, ou seja, uma contagem recente. É, sendo que a Rússia, né, tem praticamente metade das armas nucleares, né, do mundo. Então, por isso que, né, que o Vladimir, né, o Putinho, né, ele tá putinho, né? Ah, trocadilho. E tá botando, né, as armas, as garras, né, simplesmente porque, cara, ele pode, né? Ele pode fazer essa essa ameaça. Agora, minha gente, o que pode acontecer com isso? Como é que pode se desenrolar essa guerra, onde que isso aí pode afetar de alguma forma a gente, pode afetar, né, como é que vai ficar a Europa, como é que vai ficar essa situação, né? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, tá? Vamos entender como é que é a energia de uma arma nuclear. Todo mundo fala por causa da radiação, tal, né? Ah, porque a radiação isso, radiação aquilo. Mas o grande problema de destruição da arma nuclear não é a radiação, tá? Não é a radiação. É o quê? É a energia desse blast energy, quer dizer, a energia transportada pela atmosfera. Então, primeira coisa é que somente 15% dessa arma nuclear é radiação, 35% é termal, tá? E 50% aproximadamente é aquele raio, né, de destruição que se dá pelas ondas de choque na atmosfera, tá? Então, o pior da arma nuclear é a atmosfera. Essa propagação na atmosfera, porque atinge mais lugares e também ela é detonada a uma certa altura, porque esse blast pode, né, transferir energia para o solo e você, se quer detonar uma arma nuclear, você não quer isso. Beleza? Então, né, ok. Vamos lá. Porque isso aqui seria o raio de ação de uma arma nuclear. Onde que, dentro desse pequeno círculozinho amarelo aqui, tá? Dentro desse pequeno círculozinho amarelo aqui, seria tudo completamente destruído. Seria o inferno. Tá? Nessa região um pouco maior, teria um grande problema com relação à radiação, tá? Com relação à destruição pouca. E quanto mais você vai se afastando do centro, essa destruição ela vai diminuindo, tá certo? Por quê? Porque, primeira coisa, quanto maior a distância, essa energia ela vai diminuindo com o quadrado da distância. Então, se a energia vai diminuindo com o quadrado da distância, a sua capacidade de gerar problemas vai diminuindo com o quadrado da distância. Tá? Aí, né, onde nós temos que também tem a ver com esse raio de distância, tem a ver com a questão do tamanho da bomba. 0,1 quiloton, 1 quiloton, 10 quilotons. Tá? Então, quanto mais for aumentando essa capacidade destrutiva aqui, claro que tem um limite que a atmosfera vai conseguir transportar isso com eficiência. Tá? Então essa área aqui é aquela área de danos severos, né? Aqueles danos que vão acabar com tudo. Essa área aqui, aquela área aqui, os danos moderados, as pessoas têm chance de sobreviver. E essa aqui, né, é um dano muito leve. Tá?
Aí, mesma coisa, eu expliquei isso aí no outro vídeo. Eu vou deixar esse vídeo que está muito mais explicado. Isso aqui eu vou dar uma abordagem um pouco diferente. O grande problema, né, que as pessoas falam do inverno nuclear, tá? Do inverno nuclear é isso aí. É quando a bomba detona e levanta né, essa pluma, essa poeira, né, esses aerossóis que jogam na estratosfera. Então, hoje em dia, a maioria das bombas, elas são não muito grandes, tá? Elas são não muito grandes. Por quê? Porque se você pegar uma bomba como exemplo, a Tsar Bomba ali de 50 megatons, ela é uma bomba muito grande. Ela precisa de daqueles míssil muito grande para ser lançado. E elas são muito lentas, tá? Então é muito fácil de ser abatida com o sistema de defesa, principalmente dos países como os Estados Unidos, como muitos países da Europa. Então, bombas menores, elas conseguem equipar esses foguetes hipersônicos que conseguem fazer manobra do ar e fugir dessa rede de proteção. Como a Rússia é especialista e tem as melhores armas e mais modernas, além de ter a maior quantidade, tem as mais eficientes e mais modernas armas nucleares do mundo. Tá? Então, quando nós temos aqui nessa situação bombas com uma carga parecida, né, com a de Hiroshima e Nagasaki, essa pluma só chegaria no máximo 6 quilômetros de altitude, não provocaria nenhum tipo de alteração climática, porque tem que passar para ir para a estratosfera, ou seja, a partir de 15 quilômetros. Quando nós temos, né, de 1 megaton, a bomba francesa, 18 quilômetros, ela pode chegar na base, na base da estratosfera. E 1 quiloton, apesar de chegar na base da estratosfera, não teria energia suficiente para mandar muita matéria para lá. Agora, quando chega na Castle Bravo de 15 megatons, já 30 quilômetros de altitude, essa sim pode já começar a ter algum efeito de resfriamento a nível global. Tá? Uma bomba dessa é pouco, mas se jogarem duas, três, quatro, cinco, aí já entra sim numa situação de uma queda, né, de temperatura a nível global, por causa dessa cobertura, que nem como se fosse uma erupção vulcânica, tá, que joga lá na estratosfera, e faria com que isso daí, né, tivéssemos aquele chamado inverno nuclear, tá certo? Agora, nessa situação, nós temos por enquanto, a mãe de todas as bombas, né? Que é a Tsar Bomba, que pode jogar a 60 quilômetros de altitude. 60 quilômetros de altitude é na mesosfera. E chegando na mesosfera, como o Tunga-Hunga fez, ele pode sim provocar alterações climáticas globais, tá? Mas por quê? Por causa justamente o Sol vai mandar a sua radiação e ela vai ser refletida por essa pluma. E com isso, né, menos insolação, decai a temperatura. Nessa situação, sim, seria um problema uma detonação dessa. Mas lembrando que quando nós temos esse tipo de bomba, tá? Esse tipo de bomba, nós temos que ela é algo muito, muito grande e muito, muito lenta. Então ela acaba não sendo, né, mais tão eficiente e fácil de ser derrubada. Uma coisa que as pessoas ficam falando, e será que se detonar isso daí, será que algum país, né, do lado, será que o Brasil vai ser afetado? Será que Portugal vai ser afetado, né, que tem muitas pessoas de Portugal? Vamos dar uma olhada no mapa mundi. Quando nós chegamos no mapa mundi, a gente pensa o seguinte, que a guerra entre os Estados Unidos, a Rússia está aqui e os Estados Unidos está aqui longe. Então até sair um míssil para cá, vir para cá, né, demoraria muito. Engana-se, gafanhoto. Porque esse mapa planificado é diferente do mapa real, ou seja, de como é a forma da Terra real. Então, para isso, vamos usar aqui, tá, o Google Earth, onde que aqui é Rússia e aqui é Estados Unidos. Tem somente um estreitinho aqui de mar. Tá? Aqui é Rússia e aqui é Estados Unidos. Então, uma possível guerra entre esses dois países, né, onde que tivéssemos qualquer consequência de lançamentos nucleares, seria sobre o Ártico. Por quê? Porque aqui está a Rússia e aqui está os Estados Unidos. Eles não atacaria um ou outro passando pela Europa para atravessar o Atlântico. Entendeu? É aqui, ó. É daqui
para cá, eles se aniquilariam por aqui. Agora, nessa situação aqui, tá? Quem é que poderia ser afetado? Tá aqui a Rússia, né? Esse país gigantesco. Tá aqui aquele país que ela está em guerra. E Alemanha, né? Romênia, França, Itália, tal. Ou seja, uma ogiva nuclear na Alemanha não afetaria Portugal, tá? Uma ogiva nuclear na França não afetaria Portugal. Claro, dependendo de como fosse o tamanho dessa ogiva. Ah, pode gerar nuvens de resíduos radioativos? Pode, mas também não seria aquele problema muito grande de uma contaminação generalizada, você jogar uma ou duas ogivas, tá? O grande problema desse tipo de ogiva são as destruições locais, até porque, como eu falei, hoje em dia as ogivas nucleares elas estão muito mais eficientes e de menor porte, para justamente serem mais rápidas e desviarem justamente daquele sistema de defesa. Aí é que as pessoas vão falando comigo. Ah, mas e a radiação? Se a Alemanha for atingida, Portugal é atingida, né? Pela radiação? Não. Tá? Primeiro que pela distância. Nós temos aqui uma situação, ou seja, a energia, né, liberada pela bomba da forma radioativa, tá? Da mesma forma que nós vimos aqui, ó. Nós vimos aqui a parte da destruição é provocada pelas ondas de choque, né? O raio de destruição, conforme ele aumenta, ela vai perdendo energia. O mesmo acontece com a energia eletromagnética da radiação, ou seja, se chegasse alguma coisa a Portugal, chegaria algo muito, muito levinho e não vai chegar por causa de mais um motivo. A Terra não é plana. A Terra tem curvatura e a energia eletromagnética ela se propaga em linha reta. Então a radiação não vai fazer uma curva, não vai fazer um duplo mortal twist carpado e cair aqui na cabeça dos portugueses, tá? E o mesmo se aplica então para o Brasil, que fica em outro hemisfério. Uma guerra nuclear na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, em termos de radiação, não afeta em nada o Brasil. Se forem muitas e muitas e muitas bombas, tá, que chegassem na estratosfera, levaria perto de alguns meses a um ano, tá, para essa massa de gases, de aerossóis, rodarem na estratosfera, se espalharem e chegarem mais para o hemisfério sul, porque a circulação da estratosfera ela é uma circulação mais advectiva, em linha reta, e tudo nela é mais lento. Então, o inverno nuclear seria percebido primeiro na Europa, na Rússia e nos Estados Unidos, se fosse o caso. Tá? Aí depois iriam descer para, né, China, tal, Cazaquistão, blá, 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 Índia, né, iam descendo para esses países, parte da África, tá? E também, claro, ia subir para os polos, né? Vai espalhar para todo mundo. O Canadá também iria sentir. Agora, para até chegar aqui no Brasil, iria demorar, tá? Primeiro, radiação não chega de jeito nenhum, tanto pela distância quanto pela curvatura da Terra. O inverno nuclear teria que ser uma bomba muito, muito forte, ou dezenas de bombas mais ou menos fortes que jogassem essa radiação lá para esses aerossóis para a estratosfera, tá? Que seria sim um problema. Então, qual seria o problema, né, de um eventual, lançamento nuclear, de uma guerra nuclear? Seria um lançamento, seriam problemas locais, destruição locais, tá? Isso já seria um grande problema, né, em termos, né, da vida das pessoas, mas principalmente econômico. E não seria nada interessante a gente ver, tá, duas potências, ou até mais, né, como a Europa, se autodestruindo. Porque numa guerra nuclear, né, se a gente for anotar um vencedor, não vai ter. Ambos os países envolvidos serão fortemente destruídos, apesar de que, né, os mísseis hipersônicos da Rússia eles são muito mais precisos
causariam muito mais danos, e o primeiro que apertar o botão sempre vai levar vantagem, certo? Até porque se o primeiro for a Rússia, ele além de ser o primeiro, é o que tem mais quantidade de ogivas. Então, num primeiro ataque já poderia ser devastador, certo? É isso aí que eu queria falar com vocês, então se preocupem, pessoal aqui de Portugal que me segue, tá? Se preocupem, pessoal aqui do Brasil, tá? Pessoal que fala a língua portuguesa, e tal. Se preocupem somente com a parte, né, do inverno nuclear, se forem várias ogivas, e também com a questão da econômica. Aí sim, uma nova guerra e uma guerra nuclear poderia ser uma crise econômica, mas também poderia gerar oportunidades de negócio, principalmente para o agronegócio brasileiro. Sempre, sempre onde tem um caos, existe uma oportunidade de negócio. Infelizmente, é assim. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Um forte abraço. Vou deixar a live que eu fiz falando sobre guerra nuclear na descrição, no primeiro comentário. Forte abraço. Até a próxima.